Pessoal, no dia 1º/6 eu coloquei essas atividades para vocês e fiquei de corrigir hoje. Então, primeiro exercício, foram dados dois conjuntos, A com esses elementos e B com esses elementos. E a função f de x igual a x menos 1. Foi pedido o quê? A imagem da função. Então eu tenho que construir esta tabela, relembrando do lado esquerdo, os valores de x, que são os mesmos valores de A. No meio, vamos colocar a função e à direita, os pares encontrados. Olha só que interessante, vocês devem ter esquecido. X menos 4, menos 2, 0 e 2. X menos 4, menos 2, 0 e 2. O y vai ser o resultado das continhas aqui do meio. Então, eu substituo primeiro para x igual a menos 4. Menos 4, menos 1, menos 5. Para x igual a menos 2. Menos 2, menos 1 é igual a menos 3. Menos 3. Para x igual a 0. 0 menos 1, menos 1. Para x igual a 2, 2 menos 1, 1. Então, eu coloco aqui no diagrama os elementos de A, os elementos de B e a resposta que eu encontrei, os pares ordenados. O primeiro par, menos 4, menos 5, menos 4, menos 5. O segundo par, menos 2, menos 3, menos 2, menos 3. Terceiro par, 0, menos 1, 0, menos 1. E o último par, 2 e 1, 2 e 1. Foi pedido o que no exercício? A imagem da função. A imagem só são aqueles elementos que recebem flechas, ou seja, menos 5, menos 3, menos 1 e 1. Bom, o segundo exercício foi dado o conjunto A, conjunto B e a função f de x igual a x ao quadrado. Pede-se o que? Tabela e diagrama de Venn. Peguei os elementos de A, que são os mesmos elementos de x. 1, 3, 5, 7. E a função aqui no meio. X ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado e 7 ao quadrado. Essa coluna aqui são os elementos de x. 1, 3, 5, 7. Aqui. E essa coluna aqui é o resultado das operações que fazemos aqui. Então, 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Então, conjunto A, conjunto B, como é que vai ficar distribuídas as flechas? 1 para x, 1 para y. 3 para x, 9 para y. 5 para x, 25 para y, 7 para x, 49 para y. Se fosse pedido, a imagem da função seria 1, 9, 25 e 49. Ou seja, a gente já pode falar em imagem de elementos. A imagem de 1 é 1, a imagem de 3 é 9, a imagem de 5 é 25 e a imagem de 7 é 49. Terceiro exercício. O terceiro exercício pede para calcular a imagem da função f de x igual a menos 2x. Então, pede para calcular f de 0, f de 1, f de menos 1 e f de menos 2. O que eu vou fazer com esses valores que estão entre parênteses? Eu vou substituir no x da função. Então, f de 0, menos 2 vezes 0, 0. F de 1, menos 2 vezes 1, menos 2. F de menos 1, menos 2 vezes menos 1, menos com menos dá mais. 2. F de menos 2, menos 2 vezes menos 2, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Então, esses valores aqui são a imagem desses elementos. Quarto exercício. Determine as raízes das funções. A primeira
O que nós temos aqui? Uma função do segundo grau, porque tem esse 2 aqui em cima do x. Então, eu tenho que igualar essa função a zero. X ao quadrado é igual a zero, x é igual. Toda função de segundo grau, nós temos que resolver através de quê? Da equação, da fórmula da equação do segundo grau, a fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Calculo delta separado. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que a função é essa. Então, só temos aqui o valor de quem? De a, que é igual a 1. Tem 1 aqui escondidinho. Não temos b, nem temos c. Então, b é igual a 0 e c também é igual a 0. Como é que fica? Delta é igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, 1, vezes c, 0. Então, delta é igual a 0 ao quadrado, 0. Menos 4 vezes 1 vezes 0. Lembrando que todo número vezes 0 é 0. Delta, então, é igual a 0. A fórmula. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual a 0 mais ou menos delta. 0 sobre 2a. A é igual a 1. Aqui. 2 vezes 1, 2. Então, x é igual a 0, mais ou menos raiz de 0, 0 sobre 2. X', 0 mais 0 dividido por 2 é 0. X duas linhas, 0 menos 0, 0 dividido por 2, 0. Então, a raiz ou as raízes dessa função é igual a x', x duas linhas é igual a 0. Na letra B, eu tenho uma função do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque não tem número nenhum aqui em cima do x. Logo, é uma função de primeiro grau. Para eu encontrar, então, as raízes dessa função, eu tenho que pegar a função, igualar a 0 e encontrar o valor do x. Como é que eu faço isso? Se eu tenho menos 5x menos 4 igual a 0, vou resolver a equação. Menos 5x, passo menos 4 para o outro lado da igualdade, muda de lado, muda o sinal, era negativo, passa a ser positivo. Então, menos 5x igual a 4, menos x igual. Aqui eu tenho o quê? Uma multiplicação. Operação inversa da multiplicação, divisão. Então, menos x é igual a 4 sobre 5. Só que não me interessa o menos x, eu quero saber o valor de x. Então, eu multiplico por menos 1. Quem é negativo fica positivo e quem é positivo fica negativo. Então, x é igual a menos 5 sobre 4. Na letra C. Na letra C, nós também temos uma função de primeiro grau. Olha lá, não tem um 2 aqui em cima, nem 3. É uma função de primeiro grau. Eu faço a mesma coisa, eu pego a função e igualo a 0. Então, x sobre 2 menos 8 é igual a 0. X sobre 2, o menos 8 eu passo para o segundo membro, era negativo, virou positivo. Então, o que eu tenho aqui agora? X dividido por 2 é igual a 8. X vai ser igual a 8. Aqui não é uma divisão? Esse 2 eu passo para lá como multiplicação, sempre operação inversa. Então, x é igual a 16. O último exercício. Letra D. F de x é igual a x sobre 3 mais 15. Mesmo processo. Pego a função, igualo a 0. É como o exemplo anterior. X sobre 3 mais 15 igual a 0. Passo mais 15 para lá, eu tenho que isolar o x. X sobre 3 é igual a menos 15. Olha só, vamos prestar atenção. Era positivo, mudou de lado, muda o sinal, fica negativo. Então, o que eu tenho aqui? Uma divisão. Eu vou ter que passar esse 3 para cá. Se é uma divisão, vira multiplicação. X é igual a menos 15 vezes 3, que é igual a menos 45.
Bom, pessoal, hoje eu não vou passar mais nada. Segunda-feira eu vou postar uma nova aula. Por que eu não vou passar mais nada? Vocês têm bastante coisas para fazer de outras matérias e não esquecendo de fazer as autorreguladas, que também é muito importante. Um bom fim de semana a todos. Fiquem com Deus.